Fala garotinho, fala garotinha. Eu não sei vocês que eu ia voltar. E hoje, o que é que a gente vai fazer? Hoje a gente vai colocar em pauta, vai colocar em prática, em pauta não, em prática, aquilo que eu havia prometido para vocês lá na minha aula, quando eu dei minha aula para vocês, que eu dei uma aula completa de redação, de trazer exemplos de redações com potencialidade para nota máxima ou quase nota máxima. E hoje a redação que a gente vai corrigir aqui para o nosso concurso da Polícia Penal é uma redação que eu tenho a felicidade de corrigir com vocês, porque é uma redação de um daqueles meus alunos que conseguiu escrever a redação depois de um bom tempo. Eu já acompanho ele há mais de um ano e ele agora está empenhado na Polícia Penal de Minas Gerais. E somente agora ele conseguiu imprimir no texto dele aquelas coisas que eu pontuava, tá bom? Por uma questão de mentalidade. Eu precisei introjetar na mente dele que ele era capaz. Então, depois de tantas redações zeradas, ele já vem numa sequência, desde a Polícia Militar do Tocantins, que foi o concurso que ele estava fazendo, de boas redações, e ele agora endossou de vez, eu endosso de vez a aprovação dele na redação com aquilo que ele vem me trazendo, tá? Então, assim, é uma felicidade muito grande para mim ver o resultado do candidato. Tenho quase certeza que ele vai passar, tá? O futuro a Deus pertence, mas é um candidato que está muito preparado. E ver aquele candidato que saiu de redações zeradas para redações com potencialidade para nota máxima ou quase nota máxima. Os meus alunos na mentoria, eu sempre classifico eles como ruim, regular, bom e excelente. Esse aluno ele já passou por todas as fases e agora chegou na zona de excelência. Tá bom, pessoal? Primeira coisa, antes que eu corrija a redação, muitos de vocês ainda não me conhecem, né? E agora eu esqueci como é que mexe nesse negócio aqui. Vamos lá. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Rafael, né? Sou professor de português e redação, professor Rafael Couto. E por favor, me sigam aqui nas redes sociais, tá? Me sigam no Instagram, acompanhem o canal por meio da inscrição do canal, se inscrevam no canal, ativem lá as notificações para que vocês possam é, se ambientar e se preparar para essa redação. E todos os detalhes da minha mentoria, tá bom? Estarão aqui abaixo do vídeo, tá bom? O valor, quantas redações vocês vão ter acesso, os acompanhamentos, tá bom? Eu faço uma coisa muito legal lá na mentoria, que é o seguinte: a cada 15, 20 dias, os alunos soltam um tema qualquer e eu escrevo uma redação ao vivo com eles. Para quê? Para que eles possam pensar com a minha cabeça na hora de escrever, comecem a mentalizar a produção textual da maneira como eu explico para eles, só que eu escrevendo um tema qualquer que eles me mandam lá, tá? Então é um desafio para mim e também é um desafio para eles, e também mostrar que o professor deles está lá empenhado com eles, né? Então eu convido a você, que ainda não é meu aluno, fazer parte desse time de aprovados, que em nome de Jesus, pela segunda vez agora, primeiro no concurso 2022 e agora no concurso de 2025, 26, né? 25, mais uma leva de alunos aprovados na Polícia Penal de Minas Gerais, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a redação. Vejamos aqui, ó. Agora eu saio, aparece o texto, olha o nome do rapaz aqui, ó, Gleidson Rios. Ele vai ver esse vídeo, ele vai achar uma graça. Esse candidato aqui, ó, meu aluno, ó. Por muito tempo ele zerou a redação. E hoje eu tenho a felicidade de corrigir a redação dele aqui, tá? Pessoal, presta atenção. Eu já expliquei, né? Que as informações da mentoria vai estar aqui. E além das informações da mentoria, tem também o e-book com os temas de redação pensados na OCP, aqui abaixo também na descrição do vídeo, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos começar aqui. Presta atenção. Primeira coisa, eu já falei isso naquela aula completa que eu dei para vocês da estrutura da redação para a OCP. Vou deixar o link aqui abaixo da aula também. E vou retomar aqui. É pontual que a gente conheça a nossa banca, tá certo? E a nossa banca é o Instituto OCP. E qual que é o grande lance da OCP? A OCP, ela tem por padrão exigir de maneira plus a capacidade de argumentação do candidato. Como assim? Porque, notadamente, quando a gente pega uma redação volta da carreira policial, o que é que a gente espera? Um tema que converge
que conversa com o cargo. Então, o tema voltado à carreira policial. Porém, a OCP, ela tem essa prática de cobrar temas que não conversam com o cargo. Então, ela pega temas com pautas sociais divergentes do cargo policial e coloca para o candidato trabalhar, tá bom? Então, é pontual que a gente conheça a banca. E, em cima disso, a gente agora vai fazer a correção. Um detalhe muito importante, deixa eu logo tirar minha câmera daqui, perdão, meu rosto daqui, para a gente iniciar. Ó, então veja, só para a gente completar aqui o raciocínio, antes que eu comece a corrigir. Eu vou corrigir essa redação com vocês. É uma redação modelo, pode ser que esse tema caia, inclusive ele está no e-book, e vai ser eu corrigindo a redação e colocando a explicação para você aprender a estruturar o seu texto. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu tirar minha câmera daqui, para que fique somente o texto aqui na imagem aqui, tá? Pronto, saindo aqui. Pronto, vamos aqui, ó. Presta atenção. Vocês viram que tem esse espaço aqui, ó. Toda a redação da OCP, ela coloca isso aqui, ó, o espaço para o título. Eu não quero que você se preocupe com isso agora. O título a gente coloca depois. Primeiro a gente se preocupa com a redação. E um detalhe. O título, ele é diferente do tema, tá? O título é diferente do tema. Mas eu vou chegar nessa parte, tá bom? Vamos lá, vamos agora nos ambientar. Então preste atenção aqui. Eu vou explicar para você, deixa eu botar só minha câmera novamente aqui. O básico, aquilo, o senso comum você sabe, que é o quê? Que a redação tem o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá, mas como organizar os parágrafos para que demonstre clareza e objetividade no seu texto? Esse é o lance. A maioria de vocês se perde aí, tá bom? Por isso que eu desenvolvi um método em que eu explico parágrafo a parágrafo para que você não se perca na hora de escrever o seu texto, tá certo? Então, esse método eu gosto de chamar de método dos pilares. Você vai preenchendo cada pilar como se fosse um gabarito. Pilar 1, pilar 2, pilar 3, para que você entenda e construa o seu texto. Tá bom? Vamos lá. Também vou falar aqui na produção textual como captar e reconhecer repertório, para poder colocar no texto, tá bom? Vamos lá. Deixa eu tirar minha câmera aqui agora para a gente poder iniciar. Ó, aqui nós vamos trabalhar o primeiro parágrafo. E esse primeiro parágrafo, ele remete à introdução. Eu sempre gosto, ter na aula lá, e aqui também não vai ser diferente, de pontuar 3 pilares fundamentais que irão endossar, que irão validar a sua estrutura. Tá? Esses pilares ajudam ao corretor ler e compreender aquilo que você está fundamentando. Tá? Então, qual que é o primeiro pilar? O primeiro pilar é a exposição do assunto. E o assunto é o tema. Perdão. O assunto é o tema. Tá? O assunto é o tema. O segundo pilar, e não menos importante, é o quê? O que é o segundo pilar? O segundo pilar é o contexto. Eu gosto de falar assim, ó, que é o porquê. Oh, meu Deus, vou escrever, não é? É o porquê do tema. Então, o que é que você pensa sobre esse tema? Então, qual é o porquê desse tema? Isso é o contexto. E o terceiro pilar, e não menos importante, é a antecipação, é a apresentação de quê? Dos argumentos. Então, a gente apresenta argumentos, tá? A gente apresenta o tema, que é o assunto geral, a gente contextualiza, a gente coloca a nossa tese central contextualizando, colocando o porquê desse tema e, por fim, a gente antecipa os argumentos, argumentos esses que serão trabalhados nos seus parágrafos de desenvolvimento. Eu sempre gosto, deixa eu voltar aqui, eu sempre gosto de trabalhar 2 argumentos. Por quê, professor? Por que 2 argumentos, não 3 ou somente um? Ó, não há alteração no valor semântico e gramatical da redação se você trabalhar 1, 2 ou 3 argumentos. Não há, porque o importante é que você preencha a estrutura formal, que é a ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas por que eu prefiro 2 argumentos apenas? Ó, se você trabalha um argumento, numa redação dessa como 30 linhas, você vai ter que gastar mais ou menos 15 linhas para trabalhar um argumento.
tá? A incidência de falha gramatical, de erros gramaticais no que tange a concordância e pontuação vai ser enorme, porque nós temos que saber o seguinte: eu não estou preparando um professor de português para fazer uma prova, eu não estou preparando um escritor, eu estou preparando um futuro policial, e você só quer passar no concurso, tá? Então a gente tem que ser estratégico, tá bom? Então, o fato de trabalhar um argumento só vai fazer com que você tenha uma incidência maior de erros em concordância e pontuação, tá? E por que não três? Porque três argumentos faz com que você tenha que parar para raciocinar e argumentar mais um argumento, sendo que você tem que ser estratégico, você tem que fazer a prova objetiva e passar o gabarito. Então, dois argumentos faz com que você distribua bem os períodos em cada parágrafo, diminuindo a incidência de erro em concordância e pontuação, e você é objetivo na informação. Então, por isso que eu gosto dos argumentos, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui agora para a redação. Bom, deixa eu só dar uma ampliada aqui. Isso, pronto, ficou legal. Ó, então, vamos trabalhar aqui agora. Eu vou até pintar para facilitar aqui para vocês verem. Deixa eu logo apagar isso aqui. Tá? Tá vendo, Gleidson, sua redação no YouTube para o mundo ver? Você quiser gravar a redação, eu disse a você, não tenha síndrome de vira-lata, você é um chau-chau. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui logo o marca-texto, tá? Então, ó, o primeiro pilar. Para que eu preencha o primeiro pilar, é pontual que eu encontre o assunto a ser discorrido, no caso o tema. Então, veja aí, ao se pensar em de que forma a sociedade e os pais devem controlar o excesso de telas e redes sociais em relação aos seus filhos, foi o que ele fez aqui, expôs o assunto, ó. Expôs o assunto. Vocês estão vendo? Então o primeiro pilar foi preenchido. Agora ele vai contextualizar, tá? É possível evidenciar que o uso precoce e descontrolado desses dispositivos por crianças e adolescentes é um desafio atual que exige a participação ativa dos pais e da sociedade na mediação digital e na formação de jovens. Olha que legal que o texto dele ficou aqui. Foi o que ele fez aqui. Ele contextualizou. Ele contextualizou. Pessoal, tem uma coisa que acontece, e vocês olham para a redação assim, né? Vê uma redação legal. Nossa, como é que esse camarada escreveu desse jeito? Pessoal, é a prática, tá? Deixa eu voltar de novo aqui. É a prática, tá bom? É a prática. Então, a prática faz com que você chegue a uma zona de perfeição, tá certo? Isso é a prática, é escrever constantemente. Qual que é o grande medo de vocês? E eu tenho plena consciência que a minha disciplina é a mais temida. Por quê? Porque vocês nunca escreveram na vida, a maioria, e quando vai escrever pela primeira vez, trava. Então, aquela redação que é para ser feita em 1h30, passa uma tarde, às vezes você não termina naquele dia, deixa para terminar no outro, e ainda assim fica ruim. E o que acontece? Há o abandono da matéria. Tá? Então, se escrever com regularidade, no começo vai sair ruim mesmo. Esse candidato meu aqui, ó, que é um aluno e um amigo muito. Ó, tô cansado de chegar a gaguejei. É um candidato, um aluno muito dedicado, muito resiliente, chegou nesse ápice de perfeição. Por quê? Porque ele praticou bastante, mas no começo a redação dele era muito ruim, tá? Então tem que compreender isso, que é a prática, tá certo? Professor, e como é que ele chega nesse repertório? Eu sempre dou o mesmo bizu. Pessoal, vocês não precisam lerem, vocês não vão ler 50 livros para ter repertório, não. Pegue o tema e pesquise antes. Use o próprio YouTube como ferramenta de pesquisa. Use o Google, faça uma tabela de informações. Use a redação como use o conteúdo pesquisado como consulta, até que você chegue no ápice de escrever sozinho, tá? Isso é construir conhecimento. Ao invés de se testar nesse primeiro momento, tendo em vista que você tem muita dificuldade, construa o conhecimento e não se teste, tá? Então veja, ó, ele preencheu aqui, não preencheu o segundo pilar, que é a ideia de contextualizar. É lógico que ele preencheu. Deixa eu sair daqui novamente aqui para a gente poder voltar aqui ao raciocínio. Agora que ele preencheu o segundo pilar, é importantíssimo que ele deixe claro o que é argumento 1 e o que é argumento 2. Ó. Vamos lá. Tendo em vista isso, é importante discorrer sobre os fatores que favorecem o excesso de telas, primeiro argumento, e o que mais? E também sobre as consequências
e medidas de controle. Pronto, pessoal, ó. Ele aqui, ele preencheu os três pilares de maneira pontual, ó. Ele aqui preencheu os três pilares. Vocês estão vendo? Seguiu passo a passo, tá vendo aí? Apresentou o tema, contextualizou, colocou o porquê desse tema e, por fim, antecipou os argumentos que serão trabalhados no desenvolvimento. É assim que se constrói o texto, tá? Uma vez que ele ponderou isso, agora é o momento de trabalhar o desenvolvimento. Então, eu preciso encontrar na sequência, o quê? O trabalhar, o desenvolver do primeiro argumento, para depois ele trabalhar o segundo argumento, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade agora. Deixa eu só subir aqui um pouquinho, ó. Ó, pronto. Acabou aqui a introdução, tá? Vamos partir agora para o desenvolvimento, ó. Primeiro parágrafo, deixa eu só descer um pouquinho aqui, isso. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. Presta atenção aqui. Vou ter que apagar aqui também, só para a gente produzir aqui melhor e ficar clara a informação. Eu também preciso encontrar aqui três pilares fundamentais que irão dar propriedade, que irão dar autoridade à produção textual desse candidato. Tá bom? Qual que é o primeiro pilar agora? Estamos no primeiro desenvolvimento. A apresentação de quê? Do primeiro argumento. Então, eu preciso mostrar para o corretor, olha, corretor, agora eu irei discorrer sobre o primeiro argumento, tá? Então, essa informação é imprescindível para que eu tenha clareza textual. Antes de falar sobre o assunto, você tem que apresentar qual que é o assunto, não o contrário, tá? Então, eu vou tratar, por exemplo, sobre os fatores que favorecem o excesso de telas. Então, essa exposição, essa informação tem que estar aqui. Então, ó, primordialmente, é importante falar sobre os fatores que favorecem o excesso de telas. Pronto, preencher aqui o primeiro pilar. Tá vendo? Eu agora preciso fazer o quê? Eu preciso desenvolver este assunto, trabalhar este assunto. Tá bom? Vamos lá. Vou pegar uma cor aleatória aqui só para não ficar misturando. Vou pegar o amarelo mesmo. Então, com base nisso, observa-se, deixa eu ver aqui, observa-se que a geração atual nasceu em meio à tecnologia e cresce cercada por telas, o que é agravado pela rotina intensa dos pais e pela falta de tempo para acompanhamento. Eu quero chamar a atenção dessa palavrinha aqui, ó, pais. Ele já escreveu na introdução pais duas vezes. No desenvolvimento, pais duas vezes. Isso faz com que ele mostre que ele tem um pouquinho de ausência de propriedade vocabular, tá bom? Ele poderia trocar pais, por exemplo, por genitores, para que ele demonstre propriedade vocabular e não fique repetindo as mesmas palavras o tempo todo, tá? Isso tira a legitimidade e o quão boa é a redação dele? É claro que não, mas tem detalhes que precisam ser ponderados, tá bom? Então, ó, ele está contextualizando, vocês estão vendo? Ele continua contextualizando, ó. Então, ele se posicionou, ele agora vai trazer dados para poder fundamentar o texto dele. Ó. É possível perceber, ou perdão, eu quero marcar texto. Começou aqui, acabei apagando sem querer. É possível perceber isso através da pesquisa TikToks Online 2003, onde mostra que 93% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos usam a internet todos os dias, e 38% afirma que já ter visto conteúdos inadequados e violentos. Perfeito, ele contextualizou bem. Vamos observar agora alguns detalhes. Olha, o onde, ele só retoma a lugares físicos, tá certo? Pesquisa não é lugar físico, é uma situação abstrata. Então ele deve trocar o onde pela sua variação, que é em que ou no qual, ou então na qual, tá? Para quê? Para que saiba aplicar de maneira correta o pronome relativo, tá certo? Então, ó, o texto dele tá legal, tá bom? Tá com um repertório muito bem definido. Só alguns detalhes é que precisam ser revistos. E ele preencheu sim o segundo pilar aqui, ó, que é de desenvolver o argumento, tá bom? Isto é, por conta do ritmo acelerado de trabalho dos pais, vendo que eu repeti os pais novamente, por conta do ritmo, isto é, por conta do ritmo acelerado do trabalho dos pais, acabam terceirizando
os cuidados através de uma babá digital. E ele aqui, ó, colocou entre aspas, para falar que a rede social assume esse papel, tá bom? E ele foi muito safo nessa redação aqui. É um texto muito bom. Tem detalhes que devem ser pontuados. Eu estou pontuando aqui os detalhes que devem ser corrigidos. Lógico que estou. Mas isso por si só não tira a legitimidade de um bom texto que ele trouxe aqui, tá bom? Um detalhe muito importante é que ritmo é uma palavra proparoxítona, não. Ritmo. Ritmo. Tá vendo? Então acentua-se. Então tem que ter esse pequeno detalhe aqui. Tá certo? Esses pequenos detalhes fazem toda a diferença. Vamos lá. Agora, vamos para o fechamento. Deixa eu pegar uma outra cor aqui aleatória. Pegar verde, tá? Então, dessa forma, fechando o texto aí, aumentando o isolamento social, reduzindo a interação familiar e fazendo com que essas crianças percam habilidades cognitivas. Perfeito, ó. Perfeito, ó. Então ele preencheu os 3 pilares para construir uma boa redação. Então está respeitando a coesão e a coerência, está respeitando a estrutura e está trabalhando o conteúdo em loco aqui com muita qualidade. Tá bom? Vamos lá? Ó, presta atenção. Desenvolvimento 2, ó. Mesma estrutura semântica que eu encontrei no desenvolvimento 1, eu também preciso encontrar no desenvolvimento 2. Então vejamos, ó. Eu preciso encontrar aqui a apresentação agora do argumento 2, para depois o desenvolvimento desse argumento e, por fim, o seu devido fechamento, tá bom? O seu devido fechamento. Então, é uma redação com muita qualidade, tá bom? Qual que eu coloquei lá o desenvolvimento 2? Rosa, né? Consequências e medidas de controle. Vamos lá. Aqui, ó. Então, em segundo plano, constatam-se consequências e medidas de controle desse problema. Foi o que ele fez aqui, apresentou o assunto. Então, ele apresentou o assunto 2, o argumento 2. É pontual, é fulcral que ele expõe o assunto para depois tratar dele. Inverter essa ordem é quebrar a clareza textual, tá bom? Existe uma coisa chamada progressão de ideias. Seja coerente e consistente. Tenha coerência para progredir na informação. É pontual que você expõe o assunto primeiro, para depois tratar dele. Eu vejo muitos candidatos invertendo, tá certo? Ao invés de trabalhar logo o assunto, de apresentar logo o assunto para depois discorrer sobre ele, deixa o texto obscuro, trabalhando a informação, já explicando antes de apontar o que é que vai ser tratado, tá bom? Então isso é fundamental. Vamos lá. Então ele apresentou sim aqui o argumento 1, 2, ó. Deixa eu colocar aqui amarelo de novo. Uma vez que, isso aqui está errado, ó. Essa vírgula está errada aqui, ó. Tá? Uma vez que o uso desregulado de telas pode gerar transtornos psicológicos e sociais, o que torna urgente o controle parental e conscientização coletiva. Olha, ele continua contextualizando. Olha. É possível perceber isso nos casos, nos casos reais, como o desafio da baleia azul, que referência à tópica que ele trouxe aqui, e o desafio do desodorante, que causaram acidentes e mortes de jovens, bem como os casos de crianças envolvidas em crimes cibernéticos, aumentando índices de pressão infantil, tá? Então, foi muito sagaz o texto dele, tá bom? Foi um texto muito bom, tá certo? Esse cenário ó, mostra que o espaço digital reflete e amplia os conflitos no mundo real. Ó. Texto muito bem fundamentado, ó. Um texto com excelência em repertório. Tá? Então, é esse tipo de texto que o corretor vai ler e ler. Ó, aqui não é um texto pronto, aqui não é um texto copiou e colou desses 50 mil textos que a gente vê pronto na internet. Não, aqui é um texto original. O candidato sabe do que está tratando. Tá? Vamos lá. E agora ele vai dar o devido fechamento. Ó. Vai dar o devido fechamento. Ó. Por isso, é preciso reconhecer as consequências dessa exposição e de adotar medidas concretas para controlar lá. Controlar lá. Acentua-se ali. Então, só para a gente captar aqui. Só para a gente captar aqui. Deixa eu vir para cá porque a gente. Que aí eu olho para vocês. Ó. Só para a gente poder fundamentar aqui. Ó. Foi o que ele fez aqui no segundo argumento. A mesma coisa que ele fez no primeiro. Ó. Ele apresentou o assunto, que no caso é o argumento 1. Depois ele contextualizou o assunto, ele desenvolveu esse assunto. E por fim, ó, ele colocou o terceiro pilar, que é um fechamento também colocando um ponto de vista. Tá? Então tudo isso faz com que ele pontue
quase que com excelência a redação dele. É uma redação para quase nota máxima. Se eu não estou enganado, quando eu corrigi essa redação dele, na semana passada, o valor da nota foi de 96 ou foi 97 pontos, uma coisa assim. Acho que foi 95 pontos, tá? Depois ele me confirma. Mas foi mais ou menos nesse valor aí, tá bom? Acho que foi 95 a 96 pontos. Já é uma redação com muita excelência, tá? Então veja, é por aqui o caminho, ó, tá bom? Seguindo esse passo a passo. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui agora. A conclusão, pessoal, deixa eu só tirar de novo a minha câmera aqui. A conclusão, diferente dos outros parágrafos, tem apenas dois pilares, tá? Qual que é quais que são esses pilares aqui, ó? O primeiro pilar, vou botar aqui embaixo, ó, como tem duas linhas aqui sobrando, vou botar aqui embaixo. O primeiro pilar e o segundo pilar, tá? O primeiro pilar, ele traz a ideia de uma síntese textual, ó. Síntese textual. Essa síntese textual quando você olha para a sua introdução, e aqui vem um pulo do gato, ó. Olhe para mim aqui. Presta atenção. Eu quero que você seja policial penal de Minas Gerais. Meu irmão de farda, meu companheiro de trabalho. Não quero que você seja escritor. Então pegue o bizu. A síntese textual nada mais é do que você olhar a introdução e reescrever com outras palavras isso aqui, ó. O tema mais os argumentos. É só isso que você precisa fazer, tá? Reapresente o tema e os argumentos. É a síntese. Lembre-se, a introdução é uma projeção textual futura, ou seja, é a antecipação do que você vai desenvolver nos parágrafos 2 e 3. E a conclusão é a mesma coisa, só que passada. Você já escreveu todo o texto. Então sintetize, seja safo, seja safa, entendeu? Uma das características do policial é saber ter raciocínio rápido, tá bom? Então tenha essa amplitude na mente, ó. Reescreva o tema e os argumentos com outras palavras, usando sinônimos, tá bom? Porque vai demonstrar a propriedade vocabular, tá certo? E o segundo pilar aqui é a possível solução. Essa possível solução, você coloca se der, se couber, tá bom? Sempre dá. Eu gosto bastante de trabalhar a possível solução, porque toda possível solução é uma tese, reforça ainda mais a tipologia textual cobrada no seu texto, tá bom? Agora, o que é que eu vejo acontecer? Tem gente que exclui isso aqui, ó. Tem gente que exclui isso aqui e só deixa isso aqui, ó, achando que é redação de Enem. Epa, 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 negativo. Primeiro coloca a síntese, depois coloca a possível solução. Se der, sempre dá, mas entenda, faça a síntese primeiro, para depois colocar a possível solução. Tá bom? Vamos lá. Cadê minha caneta? Voou. Pegar uma cor aqui aleatória. Pegar o rosa aqui. Então, diante do que é exposto acima, diante do que é exposto acima, já fez a síntese. Já fez a síntese. Deixa eu tirar minha câmera aqui para vocês. Não, precisa nem tirar. Precisa nem tirar. Tá bom? Conclui-se que a forma com a qual a sociedade e os pais devem controlar os de telas e redes sociais dos seus filhos é usando aplicativos de controle para parental como Google Family e, não entendi isso também aqui, que limitam o tempo de uso e filtram conteúdos por faixa etária. Observa aqui, aqui tem um detalhe. Ele até trouxe sim uma ideia de síntese, mas ele partiu muito para essa aqui, ó, possível solução. Por que o texto dele ainda assim teve uma nota muito boa? Porque ele fez a possível solução trabalhando uma pequena síntese. A maneira como eu explico deixa a informação muito mais fácil, mas essa maneira também não está errada, tá? Mas veja, faz o básico, reapresenta os temas e argumentos. Ele conseguiu fazer isso já dando possível solução, então eu considero sim a síntese, mas isso é perigoso se você não souber encaixar as ideias, tá certo? E aqui de fé e fato se materializa o quê? A possível solução, como também, na verdade, complementa, né? Através de campanhas educativas do Ministério da Saúde e por meio de políticas públicas de educação digital nas escolas para ensinar o uso ético
irresponsável na internet. E assim, esse assim, ó, esse assim, ele dá uma ideia de conclusão, então ele fica entre vírgulas, ó. Esse assim e assim possa assegurar um ambiente saudável tanto no mundo real quanto no digital. E um excelente texto que ele fez aqui, tá bom? Então ele fez sim um bom texto, tá certo? Não foi um texto para nota máxima, mas foi um texto para quase nota máxima, tá certo? É em cima desses fatores, é em cima dessas características pontuais que nós devemos trabalhar um texto. Mas vocês acham que estão faltando alguma coisa, não? Tá faltando alguma coisa. O que é que tá faltando aqui? O título. O título a gente coloca no final. O título não é o tema. E um detalhe, a OCP gosta de cobrar o título. Não é toda a redação que você vai ser obrigatório a colocar o título, não. Professor, se eu esquecer o título, vou zerar a redação? Não, você não vai zerar a redação. Você não vai zerar a redação, não. Tem um desconto de ponto ali, mas não a ponto de zerar, tá bom? Então, o título é uma ideia, é uma somatização do que você acha que foi a sua redação. Ele pegou a palavra babá digital, ué. Porque a rede social, na cabeça dele, ela toma o lugar dos pais, ué. Então, ele entendeu que é uma babá digital, ué. Tá vendo, ué? Eu gosto de colocar o título entre 3, vou colocar melhor, entre 2 e 5 palavras. Como é que eu gosto de fazer o título? Eu leio o argumento 1 e o argumento 2, e das ideias que eu tenho entre o argumento 1 e o argumento 2, eu vou lá e coloco o título. Tá bom? Então, estamos aqui diante de uma excelente redação, tá certo? Eu espero não, eu tenho certeza que eu consegui ajudar muitos de vocês com essa redação. E para vocês que estão curiosos, que querem entrar para a mentoria, não é um valor absurdo, é um valor consciente e, e, e que corresponde os anseios, tá bom? Todas as informações da minha mentoria, do e-book, caso você não venha fazer parte da mentoria, estarão aqui abaixo. Além disso, também a aula completa de redação, se você não assistiu, tá bom? Eu conto com vocês. Deixa eu voltar aqui para minha câmera. Eu conto com vocês. A Polícia Penal de Minas Gerais tem um déficit abissal, tá bom? Então vocês serão muito bem-vindos na força, tá bom? Um detalhe muito importante, e aqui vai além da redação. Eu não acredito nesse número de 1.178 vagas, acredito que vai chamar muito mais. Eu falo isso porque eu sou policial penal em Minas Gerais, então, por estar ali no combate, eh, no combate laboral o tempo todo, a gente consegue sentir a temperatura e o termômetro do efetivo, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, eu tenho um grupo gratuito que eu solto algumas informações às vezes, vai estar aqui abaixo também, e contem comigo, tá certo? Forte abraço e aguardem mais correções, tá bom? Mais correções como essa eu vou trazer até o final do nosso edital, tá bom? Forte abraço.